Agora a gente vai entrar o quê? Em classificação das ondas, né? A gente tem 3 tipos de classificações principais. Vamos lá a primeira. Quanto à natureza, né? As ondas podem ser mecânicas, né? Ou seja, necessitam de um meio material para se propagar. E a gente tem as ondas eletromagnéticas, que não necessitam de um meio material para se propagar, né? Então a gente tem aí um clássico exemplo de onda mecânica é o quê? A onda sonora, né? Que a gente viu lá antes. A onda que chega até os nossos ouvidos. O que ela precisa? Ela precisa do meio, né? Esse meio é o quê? É o próprio ar, né? Que propaga o quê? Vai propagando as ondas sonoras, né? Por pressão. E a onda, o quê? A eletromagnética principal é a luz, né? Que chega até os nossos olhos, que não precisa do meio material para chegar até aqui, né? A gente tem um exemplo clássico, a luz do Sol que chega até o planeta Terra por um vácuo, né? E não precisa de um meio material para se propagar. Mesmo assim, a onda da luz chega até a gente, sem precisar do meio material. Então, a gente tem o segundo tipo de classificação, né? Quanto à forma de propagação. A gente tem as ondas transversais, né? Ou seja, tem direção de propagação perpendicular à direção de vibração. Como é que a gente pode imaginar isso? Um clássico exemplo seria a onda numa corda, né? A onda numa corda, quando a gente oscila a corda, o que acontece? A propagação é o quê? Num sentido, certo? E a vibração é o quê? No sentido perpendicular, onde tem as cristas e os vales, né? Então ela tem a velocidade se propagando numa direção e a vibração perpendicular a ela. E a gente tem o quê? Ondas longitudinais, ou seja, direção de propagação na mesma direção de vibração, né? Ou seja, ou paralela. A gente pode exemplificar isso também como uma mola, né? A mola vibra na mesma direção de propagação. Então aí a gente tem os exemplos, né? Das ondas transversais, né? Que eu tinha falado antes. Aí tem uma mão esticando uma mola, né? E a gente pode abstrair o que vai acontecer? A mola vai vibrar, né? No mesmo sentido que da propagação dela. Ela cresce e vibra paralelamente. E as ondas o quê? Longitudinais. Ou seja, pode ser também uma onda numa superfície de um lago, né? De uma água, onde a vibração é o quê? Perpendicular ao sentido de propagação. A gente tem aí as ondas, né? Os círculos se propagando, né? Indo em direções, todas as direções, e a vibração o quê? Só na direção vertical. Então a gente viu 2 tipos, agora a gente vai ver o terceiro, né? Que é quanto à direção de propagação. A gente tem ondas unidimensionais, ou seja, que se propagam em uma direção. A gente tem ondas bidimensionais, que se propagam em 2 direções. E a gente tem ondas tridimensionais, que se propagam o quê? Em 3 direções. Então aí, a gente tem ondas unidimensionais, o que é a própria onda numa corda, né? Que a gente exemplificou antes. Um exemplo bom também de ondas bidimensionais seria o quê? A onda na superfície da água, do lago, né? E as ondas tridimensionais, que são o quê? As ondas sonoras que chegam até os nossos ouvidos. Então a gente tem aí bastante informação agora, né? Então a gente tem, na classificação das ondas, 3 modos de a gente classificar elas, né? A gente tem como forma e propagação, a gente tem o quê? Quanto à natureza e quanto à direção.